Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Bom, hoje dia... Cadê o calendário? Dia 16 de agosto de 2024. Há 2 dias atrás, a OMS lançou um aviso de uma possível nova pandemia, só que dessa vez de uma parada chamada hipóxia, uma parada assim. E aí já propôs aos líderes globais, aos todos os países que trabalhem juntos para evitar uma nova pandemia, como foi a de 2019, 2020, que todo mundo conhece. Então, assim, aí vem aquela questão do aperte o cinto, é hora da viagem. As teorias de conspiração sobre isso. E se 2019, 2020 foi um degrau, foi um teste, e agora é que vai vir a parada de verdade? Essa parada de verdade vai ser o quê? Uma questão dos governos trabalharem todos juntos, né, para conter essa pandemia, essa possível nova pandemia, e isso ser o primeiro degrau, o primeiro passo para um único governo global, um único governo mundial, falarem para que todos funcionam trabalhando juntos e tal. E aí vem as teorias da Bíblia, da teoria de conspiração do fim do mundo, do Apocalipse, que na Bíblia diz que no Apocalipse vai acontecer o que? Resumidamente, o anticristo vai chegar e vai impor que existe só um único Deus, só uma única nação, uma única língua, uma única moeda, um único poder, né, que administra tudo, que é tudo em nome do amor, tudo em nome da paz, tudo em nome do bem, da uma mensagem bonita, né, igual tá sendo, ó, que bonito, todos os cientistas vão se unir de novo e trabalharem juntos para evitar uma nova possível pandemia. Isso é um bom sinal para que todas as nações trabalhem juntas e aí se unam num único governo, etc e tal. É uma coisa muito boa que está acontecendo. Todo mundo acreditar nisso e tal, mas todo mundo ser enganado, né, e vender sua alma por de Cristo e tudo mais. E aí, só que não se preocupe, porque os que são bonzinhos, né, os que são corretos, os que têm a alma boa, não vão se deixar ser enganados e vão ser salvos, porque Jesus Cristo vai voltar, né, ele vai reencarnar, ele vai nascer um bebezinho, vai crescer, adolescente, vida adulta, na vida adulta ele vai se revelar, e aí ele vai voltar, igual ele fez antigamente, lá na época, lá no final do Império Romano, e aí ele vai voltar e vai salvar aqueles que são deles, aqueles, eu tenho fé, eu sei que eu tenho fé, eu sei quem tem fé, quem tá aqui comigo, quem tá na minha religião aqui, quem eu conheço, quem eu sei que é direito, tal, que tem fé em Deus, tal, assim, todos salvos por Jesus, e Jesus vai levar a gente pro paraíso de vida eterna, de vida boa. Já essas outras pessoas que estão perdidas, que forem enganadas pelo anticristo e tal, elas vão arder no fogo do inferno, junto com as pessoas que são malvadas, né, assassinos, estupradores, corruptos, ladrões, etc e tal. As pessoas que eu não gosto, elas vão tudo ardendo no fogo do inferno, porque elas não vão se entregar a Jesus, porque eu sei que elas vão se entregar a Jesus, não vão se arrepender e tudo mais. Elas têm uma religião diferente, uma raça diferente, um gênero diferente, um órgão genital diferente, transam com uma pessoa diferente, eu sei que elas não serão salvas e tal, porque elas fazem coisas que Jesus disse que quem fizer aquelas coisas não serão salvos. E agora as pessoas que fazem as coisas que eu faço, as pessoas que eu conheço, que eu sei que tem Jesus no coração, vão ser salvas e tal. As pessoas que têm a raça certa, a classe social certa, o gênero certo, o órgão genital certo, que transam com o tipo de pessoa certa, que vai na missa, que faz aquilo certinho e tal, sei que elas vão ser salvas e vão todos pro paraíso, enquanto os outros vão tudo arder na eternidade de dor e sofrimento. Coisa mais psicopática, né? Coisa mais patológica, isso do desejo de um sociopata. Mas enfim. O que aconteceu no final do Império Romano, se a gente parar para lembrar da história, né? Quando o último imperador de Roma morreu, que o imperador, ele era um símbolo do poder do Império Romano. Ele mandava em tudo ali, mas ele era o símbolo de um poder do Império, porque saía um imperador e entrava outro. Até que saiu o último imperador e não entrou mais nenhum outro imperador no lugar dele. E esse poder que ficava na mão do imperador? O que aconteceu com esse poder, né? Ele sumiu. Igual o calendário juliano, que era o calendário que representava o poder também do Império de Roma, igual a águia, que era o animal que representava o poder do Império de Roma, igual as bandeiras de Roma, né? O hino de Roma, as cores de Roma, que representavam o exército todo romano. Todos os soldados romanos foram para onde, né? Foram servir a qual outro que assumiu o poder, que era o poder do imperador, né? Foram para que lado? Mas enfim, nessa época, antes do último imperador de Roma morrer, o cidadão romano era livre, né? O cidadão romano podia ir numa igreja de manhã, na outra tarde, na outra noite, orar para quantos deuses quisesse. Deuses da cultura romana, deuses da cultura grega, deuses da cultura egípcia, deuses de qualquer lugar. Os deuses vikings, etc e tal.
porque os romanos tinham conhecimento, então eles podiam ser livres para todos os deuses e tudo mais, eles tinham as várias linguagens lá, né, em Roma, como a São Paulo, como acontece em Nova York, como acontece em várias grandes cidades em outros países, tem vários idiomas, tem pessoas que falam várias linguagens diferentes, rezam para diversos deuses diferentes e tal. Então era assim Roma, né? A capital, o Império Romano era inteiro assim. E aí, além dos limites do Império Romano, era tudo selvagem, né? Era tudo pagão, era tudo, enfim, vilão, opressor, inimigo, etc. Mas aí o anticristo chegou lá no final do Império Romano. O anticristo chegou lá e impôs que só existia um Deus. E ele era o caminho para chegar a esse Deus. Que só existia uma única linguagem, um único poder, uma única moeda, e que ele era o caminho, a instituição, aquela instituição que representava, né, Deus, aquela instituição, ele representa Deus na Terra. Só chega a Deus se passar por aquela instituição, aquele caminho, só chega a Deus se passar por aquele caminho que aquela instituição ensina. Né, que aquela instituição que teve poder para acabar com esse símbolo do calendário juliano, trocar o calendário juliano pelo calendário que a gente segue hoje em dia, que teve o poder para tirar a águia como símbolo de poder, que teve o poder para impor os seus próprios símbolos, como a cruz, como instrumento do seu poder, que demonstrava todo o poder, que ela tinha poder de acusar as pessoas de heresia, que as pessoas tinham parte com o capeta, tinham parte com o diabo, tinha bruxaria, magia negra, e elas tinham que ser condenadas à cruz, que era instrumento de tortura, né, que também, além de ser símbolo do poder dessa instituição, também era instrumento de tortura, que essa instituição usava para salvar a alma daquelas pessoas que eram condenadas à morte na cruz, para salvar a alma dessas pessoas em nome de Deus, amém? Que era o que essa instituição ensinava. Essa instituição condenava todos os hereges e fazia a cabeça do povo para que o povo condenasse, escolhesse fazer todo o trabalho dessa instituição, apontando os hereges, condenando todos os hereges, né, todos que faziam magia negra, que estudavam física, química, anatomia, etc e tal, que era tudo questão de magia negra. Então, assim, o anticristo já aconteceu. Será que está acontecendo de novo? Então, cadê Jesus? Né? Ele já nasceu, será? Será que ele é um bebê? Será que é uma criança? Será que é um adulto? Ele vai se revelar fazendo os milagres, igual conta a história que ele fez? Ele vai ser preso de novo por uma instituição que vai acusar ele de herege? Essa instituição que vai acusar ele de herege é a instituição que está agora falando dessa nova possível pandemia que vai aparecer depois e falar, aliás, vai aparecer depois e falar, olha o que aconteceu, ia ser uma segunda pandemia, mas graças à união de todos não teve a pandemia, então é bom nos unirmos todos com amor e paz para uma civilização avançada e tal? Ou será que isso é tudo papo furado e, na verdade, pô, que bom, vai todo mundo unir, né? Vai todo mundo viver em paz, em harmonia, numa única comunidade, né? Uma única comunidade planetária, né? Uma única espécie, né? Viver como todos, como irmãos, sem ficar julgando o outro pela raça, pela classe social, pelo gênero, pela religião, por quem ele vota, né? Sem ficar avaliando se o outro tem ou não tem liberdade de expressão, igual acontecia na época dos escravos, né? Porque na época dos escravos tinha a lei que dava ao patrão o direito de punir o escravo, né? Se o patrão se sentisse ofendido pelo que o escravo falou. O patrão se sentiu ofendido do escravo usar a liberdade de expressão, o patrão pode punir o escravo e tal. Então acabar não existe mais esse tipo de coisa. A gente querer restringir a liberdade de expressão do outro, restringir os direitos de ir e vir do outro, em nome de uma sociedade, em nome do Deus, em nome do que for, porque o mesmo direito que você tem de ir e vir, o outro também tem de ir e vir. O mesmo direito que você tem de cuidar do teu corpo ou não cuidar do teu corpo, o outro também tem o direito de cuidar ou não cuidar do próprio corpo, de tentar entender o que é o seu corpo, o que é ser humano, o que é estar vivo, o que faz bem, o que faz mal para o seu metabolismo, para o seu corpo, o que pode ajudar, o que pode atrapalhar o funcionamento do seu metabolismo, do seu corpo, o que é a sua mente, como funciona a sua mente, porque a sua mente controla o seu corpo. E o que controla a sua mente? Seu espírito, sua consciência, sua alma? Você acredita, não acredita? Cada um tem a liberdade de ser o que é. Né? E essa liberdade não ser vendida nunca jamais por qualquer motivo que for, seja pelo outro ou pela sociedade, por um nome disso, nome de religião, nome de Deus, nome disso, nome de qualquer coisa que for. Né? Porque isso daí é ditadura. Isso daí é querer um se impor contra o outro. Um impor suas vontades sobre o outro. Porque tudo que você é
É a sua liberdade de expressão, de falar o que você é, o que você sente, o que você pensa. Se você gosta disso, não gosta daquilo. Se você tem essa religião ou aquela, se você vota nesse candidato ou naquele, se você tem essa raça ou aquele, aquela classe social ou aquela, esse emprego ou aquele, esse tipo de roupa ou aquele. Todas essas questões, né, que importam sobre você. E a sua coerência, obviamente, entre o que você pensa, fala e faz. Né? Porque se você tem coerência, você valoriza a sua própria palavra. Né? Se você cumpre a sua própria palavra, se você cumpre com seus compromissos, assume seus compromissos, assume seus erros, suas falhas, e tem a liberdade de expressar as suas falhas, expressar seus erros, expressar seus pensamentos sem ser julgado por causa disso. Porque isso é liberdade, isso é democracia. Isso é reconhecer que todos somos iguais, uma única espécie. E aí, né? Isso é viver em paz, viver em sociedade avançada. Será que estamos muito longe disso? Qual das duas possibilidades será que é mais real? Então, parou para pensar nisso? Comente aí. Se quiser comentar, se é que chegou até aqui. Se não quiser comentar, não comenta fazer o quê?